Talvez você reconheça essa sensação quando está diante da porta da casa do seu filho já crescido e percebe que seu coração acelera, não de alegria, mas de um receio silencioso de voltar a se tornar invisível. É aquele instante em que você sente que sua presença é mais obrigação do que desejo, mais cortesia do que genuína satisfação. Porque o lar que você encheu de vida, um dia de repente parece um lugar estranho onde você é apenas um visitante temporário. E se eu disser que essa dolorosa compreensão não representa o fim, mas sim o começo de algo mais profundo, nos próximos momentos vamos atravessar juntos as camadas dessa verdade complexa, explorando os mecanismos psicológicos que nos levam a bater repetidamente em portas que se abrem apenas com relutância. Vamos compreender o que Carl Jung sabia sobre a segunda metade da existência e por que este pode ser o momento mais crucial da sua vida. Essa jornada nos leva a uma pergunta que muitos preferem evitar, mas que é essencial. Em que ponto o afeto deixa de ser afeto e se transforma em renúncia de si mesmo? Permaneça comigo, porque ao final dessa reflexão, não espera apenas compreensão, mas também uma possibilidade de reconstruir completamente a relação consigo mesmo. Frequentemente começa de forma imperceptível. Você liga e escuta aquele tipo particular de voz que soa amigável, mas não dispõe de tempo. Você visita e nota como as conversas permanecem superficiais, como os olhares ficam fixos nas telas, em vez de no seu rosto. O abraço de recepção parece mecânico, um gesto social, sem o calor que você esperava. E ainda assim você vai embora, retorna, continua esperando. O que realmente acontece nesses instantes? É mais do que apenas falta de atenção. É a transformação dolorosa de uma relação na qual você já foi o eixo central, o alicerce sobre o qual tudo repousava. Você era a pessoa para quem corriam quando o mundo ficava grande demais, a instância que oferecia segurança, a fonte de conforto e respostas. Agora você se tornou alguém que se encaixa ou não, dependendo de quanto espaço sobra na agenda. Essa mudança é natural, mas dói. Dói porque ninguém nos preparou para o fato de que as pessoas, para quem dedicamos décadas da nossa existência, um dia terão seus próprios universos, nos quais somos apenas pequenos planetas na periferia. A parte dolorosa não está no fato de que eles vivem suas vidas, mas sim em que frequentemente não aprendemos a recomeçar a nossa própria. Você vê os sinais sutis, o celular que acende durante a conversa e imediatamente recebe mais atenção do que suas palavras, as frases que são respondidas com um aceno educado, enquanto os pensamentos já estão no próximo compromisso. A maneira como olham para o relógio, não de forma óbvia, mas perceptível o suficiente para que você sinta. Esses pequenos momentos se acumulam como gotas, até se tornarem uma corrente difícil de ignorar. Se esse sentimento é familiar para você, escreva a palavra verdade nos comentários. E então existe essa armadilha na qual tantos de nós caímos. Continuamos indo, continuamos ligando, enviamos mensagens, organizamos visitas, oferecemos ajuda. Não porque somos realmente bem-vindos, mas porque temos medo do que significaria se parássemos. Isso significaria que estamos desistindo, que somos indiferentes, que fomos pais ruins. Aqui existe uma confusão fundamental. Estabelecer limites não significa abandonar o afeto, significa proteger sua própria dignidade, significa reconhecer que sua presença é valiosa e não deveria ser implorada. Limites não são punição para os outros, mas um ato de autocuidado, uma forma de dizer: eu sou importante o suficiente para não estar onde não sou verdadeiramente desejado. Carl Jung falou sobre as duas metades da vida, e suas palavras têm relevância especial para este momento. Na primeira metade da vida, segundo ele, nós construímos.
Criamos carreiras, famílias, identidades. Nos definimos através daquilo que somos para os outros: pai, mãe, parceiro, profissional. Essa fase é necessária. Ela nos molda, nos dá estrutura e propósito. Mas então vem a segunda metade e com ela uma tarefa completamente diferente. Agora não se trata mais de construir para fora, mas de olhar para dentro. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada em direção a quem realmente somos, além de todos os papéis e expectativas. É um retorno a nós mesmos, uma redescoberta daquilo que foi enterrado sob todos os anos de responsabilidade e serviço. Por que isso é tão importante? Porque muitos de nós cometemos o erro de ancorar toda a nossa identidade em nossos filhos. Eles não se tornaram apenas pessoas que amávamos, mas o único espelho no qual podíamos ver nosso próprio valor. Quando eles eram felizes, nós éramos. Quando precisavam de nós, nos sentíamos vivos. E quando se afastavam, algo dentro de nós desmoronava. Mas é exatamente aqui que reside o perigo. Quando todo o sentido da sua vida depende de outras pessoas, mesmo dos seus próprios filhos, você se torna uma sombra que só existe quando alguém acende a luz. Jung alertou que na segunda metade da vida precisamos dissolver essa dependência. Não porque as relações se tornem menos importantes, mas porque precisamos aprender a ser completos, mesmo sem validação externa. Imagine que você passou a vida inteira construindo uma casa, pedra por pedra, com toda a sua força e amor. E então, um dia as pessoas para quem você a construiu se mudam. A casa ainda está de pé, mas parece vazia. A mensagem de Jung seria esta: a casa é você, e é hora de habitá-la para você mesmo, de reconfigurá-la, de preenchê-la com aquilo que lhe traz alegria, não com o que os outros esperam de você. Se você escolhe isso, escreva "Eu me escolho" nos comentários. Sejamos honestos. Seu valor como ser humano não depende de quantas vezes seus filhos ligam ou visitam. Seu valor não é mensurável pela quantidade de atenção que você recebe. Você é valioso porque existe, porque viveu, amou, lutou e persistiu por décadas. Internalizar essa verdade não é simples, especialmente quando aprendemos durante anos a nos definir através do reconhecimento dos outros. Porque nos expomos repetidamente a situações nas quais nos sentimos pequenos? Porque vamos para lugares onde nossa presença é, na melhor das hipóteses, tolerada. Frequentemente é porque acreditamos não ter outra escolha. Pensamos que se não formos, se não ligarmos, se não tomarmos a iniciativa, a conexão desaparecerá completamente. Mas a verdade é que uma conexão que existe apenas através do seu esforço constante já é unilateral e lhe custa mais do que lhe oferece. Aqui está uma ideia radical. Você não precisa impor seu afeto a ninguém, nem mesmo aos seus próprios filhos. Amor que precisa ser implorado não é mais amor, mas uma transação na qual você constantemente dá e recebe pouco em troca. O respeito começa quando você respeita a si mesmo, quando reconhece que chegou a hora de dar um passo atrás e dizer: estou aqui se vocês realmente me querem, mas não vou mais mendigar a atenção. Isso não é frieza, não é vingança, é autoproteção. É o reconhecimento de que sua energia emocional é limitada e preciosa e que você deveria investi-la onde é valorizada, onde cresce, onde é correspondida. Às vezes, isso significa que você aprende a estar sozinho sem se sentir solitário. É hora de viver sua própria vida. Você se lembra de como ensinou seus filhos a serem independentes, a tomarem suas próprias decisões, a encontrarem sua própria felicidade? Agora é o momento de aplicar essa lição a você mesmo. Você lhes deu a liberdade de partir. Dê a si mesmo a liberdade de moldar sua vida de acordo com seus próprios termos. Jung também falou da sombra, aquela parte da nossa psique que escondemos de nós mesmos porque contém verdades desconfortáveis.
No contexto dessa dinâmica entre pais e filhos, confrontar a sombra significa perguntar honestamente a si mesmo: o que eu realmente busco nos meus filhos? Busco amor ou busco validação? Busco conexão ou estou tentando preencher um vazio interior que já existia muito antes deles? Essas perguntas são dolorosas, porque nos forçam a ver coisas que preferiríamos ignorar. Talvez estejamos buscando em nossos filhos aquilo que nunca encontramos em nós mesmos: o sentimento de ser importante, necessário, indispensável. Talvez tenhamos projetado nossas próprias necessidades não atendidas neles, e agora esperamos que preencham uma lacuna que só nós mesmos podemos fechar. Jung diria que essa projeção é natural, mas também perigosa. Enquanto não reconhecermos o que estamos fazendo, permanecemos presos em um ciclo no qual sempre damos mais, mas nunca recebemos o suficiente, porque aquilo que buscamos não pode ser encontrado no exterior. A pergunta que precisamos nos fazer é brutal em sua clareza: eu realmente amo meus filhos por eles mesmos? Ou preciso deles para me sentir completo? Essa é a diferença entre amor e dependência. O amor solta, confia, dá espaço. A dependência se agarra, exige, sufoca. E frequentemente confundimos uma coisa com a outra. Chamamos de amor quando queremos estar constantemente presentes, quando queremos nos tornar indispensáveis, quando não suportamos que não precisem de nós. Mas talvez isso não seja amor, mas sim nosso próprio medo da insignificância. Confrontar a própria sombra significa reconhecer essas verdades desconfortáveis. Significa admitir que não somos perfeitos, que nossos motivos às vezes foram egoístas, que às vezes tomamos mais do que demos, mesmo quando pensávamos estar apenas dando. Esse reconhecimento é doloroso, mas também é libertador, porque só quando vemos o que é, podemos mudar o que deve ser. O que vem depois desse reconhecimento? Um processo que parece luto, porque na verdade é luto. Você lamenta as expectativas que não foram atendidas. Você lamenta a relação que imaginou e que nunca se concretizou. Você lamenta a versão de si mesmo que acreditava que ser mãe ou ser pai seria suficiente para ser sempre amado e necessário. Esse luto é real e legítimo. Você pode senti-lo. Você pode chorar pelo que não foi e nunca será. Mas você também pode entender que o luto é uma passagem, não um destino final. Do outro lado desse luto, espera algo novo, a possibilidade de se redescobrir. Se você está pronto para esse novo caminho, escreva recomeço nos comentários. Não como mãe ou pai, mas como ser humano com seus próprios desejos, sonhos e direitos. Não ser a prioridade dos seus filhos não significa que você não tem valor. Significa apenas que a vida deles continua como deveria. Isso não o torna menos importante como pessoa, apenas o torna importante de uma maneira diferente. Talvez não mais o primeiro ponto de apoio para seus problemas, mas ainda alguém que existe, que ama, que vive. Como começar a reconquistar a própria vida? Passos pequenos. Faça aquele curso que sempre quis fazer. Junte-se a um grupo onde as pessoas se interessam pelas mesmas coisas que você. Pegue novamente o pincel, o instrumento que abandonou há décadas. Registre as histórias que dormem dentro de você. Caminhe, não para preencher tempo, mas para redescobrir o mundo. Essas atividades podem parecer insignificantes no início. Pequenas distrações do grande vazio, mas, com o tempo, se transformam em outra coisa, em momentos nos quais você se sente vivo novamente, nos quais percebe que é mais do que apenas a mãe ou o pai de alguém. Você é um ser humano, com sua própria profundidade, seus próprios interesses, seu próprio valor. Cada pequeno passo conta, cada novo conhecimento, cada hobby redescoberto, cada hora que você dedica a si mesmo é um pedaço de identidade reconquistada. É um ato de rebeldia contra a voz interior que diz que você só é importante
quando outros precisam de você. É um ato de amor próprio que já deveria ter acontecido há muito tempo. Jung acreditava firmemente que o verdadeiro sentido da vida não vem de fora, mas deve ser encontrado internamente. Na juventude, buscamos reconhecimento, sucesso, a admiração dos outros. Isso é normal, faz parte do crescimento. Mas na segunda metade da vida, esse foco precisa mudar. Agora, não se trata mais do que os outros pensam de nós, mas de quem realmente somos quando ninguém está assistindo. Essa mudança é fundamental. Significa que você para de moldar sua vida de acordo com as expectativas dos outros e começa a viver de acordo com sua própria verdade interior. O que você realmente quer, o que faz você se sentir vivo, o que lhe traz alegria, não porque agrada a outra pessoa, mas porque preenche você. No trabalho com o inconsciente, que Jung via como tão central, trata-se de integrar as partes de nós que reprimimos. Talvez você tenha abandonado sonhos porque acreditava que precisava ser prático. Talvez tenha ignorado desejos porque achava que eram egoístas. Agora é o momento de recuperar essas partes perdidas de você e perguntar quem eu era antes de assumir todos esses papéis. Você se lembra da pessoa que era antes de se tornar mãe ou pai? Dos sonhos que tinha, das coisas que o fascinavam, da maneira como via o mundo? Essa pessoa não desapareceu. Ela foi apenas sobreposta por anos de responsabilidade, preocupação, cuidado. Mas ela ainda está lá, sob todas as camadas, esperando para ser vista novamente. Essa é a verdadeira tarefa da segunda metade da vida. Reencontrar essa pessoa e finalmente dar-lhe espaço, não por nostalgia, mas pelo reconhecimento de que você merece uma vida completa. Uma que não consiste apenas de deveres, mas também de alegria, curiosidade e autoexpressão. Essa liberdade de finalmente viver, sem a constante necessidade de validação dos outros, é inestimável. Significa que você pode tomar decisões que servem apenas a você, que pode passar seu tempo com pessoas e atividades que realmente o nutrem. Significa que você não está mais esperando que outra pessoa lhe dê permissão para ser feliz. Não é egoísta escolher sua própria paz. Não é insensível proteger seu coração. Não é errado se afastar de lugares onde você se sente pequeno. Isso não é desistir, é respeito próprio. É o reconhecimento de que você também tem direito à paz, à dignidade, a uma vida que seja boa. Dignidade não significa que você nunca foi ferido. Dignidade significa que você sabe quando é suficiente. Dignidade significa que você não está mais disposto a trair a si mesmo apenas para manter uma conexão que só funciona de um lado. Dignidade significa que você reconhece: eu tenho valor, mesmo que outros não vejam isso. Às vezes, a ausência ensina mais do que a presença constante. Quando você está sempre lá, sempre disponível, sempre pronto, você se torna óbvio. Sua presença perde significado porque é garantida. Mas quando você dá um passo para trás, quando deixa espaço, algo interessante pode acontecer. Os outros talvez percebam o que está faltando ou talvez não percebam, e em ambos os casos você ganhou uma informação importante. Esse recuo não é manipulação, não é punição silenciosa, é simplesmente a decisão de não mais direcionar sua energia para onde não é apreciada. É a decisão de cuidar de si mesmo, valorizar seu tempo, levar a sério seus sentimentos. Você tem o direito de proteger seu coração. Esse direito não termina só porque as pessoas das quais você precisa se proteger são seus próprios filhos. Amor não significa se abandonar. Amor não significa se deixar machucar constantemente. O verdadeiro amor inclui amor próprio. E amor próprio, às vezes, significa estabelecer limites, mesmo que doa. É hora de você voltar a ser o protagonista da sua própria história.
Você esteve tanto tempo nos bastidores, apoiando outros, possibilitando suas histórias, nutrindo seus sonhos. Isso foi importante, foi valioso. Mas agora chegou a hora de escrever sua própria história. Uma na qual você não apenas desempenha o papel de apoio, mas o papel principal. O que essa história incluiria? Talvez viagens que você gostaria de fazer, talvez novas amizades que vão mais fundo do que cortesia superficial, talvez projetos criativos que você sempre adiou, talvez simplesmente momentos de silêncio nos quais você está em paz consigo mesmo, sem a necessidade de estar lá para outra pessoa. Procure novos espaços, comunidades, lugares onde sua presença não é apenas tolerada, mas celebrada. Existem pessoas lá fora que valorizam sua sabedoria, sua experiência, seu jeito de ser. Existem lugares onde você se sente vivo, visto, ouvido. Você só precisa encontrá-los. E isso às vezes significa deixar velhos espaços que não servem mais. Você ensinou seus filhos a voar, deu-lhes as ferramentas para construir suas próprias vidas. Essa era sua tarefa e você a cumpriu. Mas agora não se esqueça, você também tem asas. Você também tem a capacidade de explorar novos horizontes, de se reinventar, de entrar em espaços que nunca viu antes. Sua vida não acabou só porque uma fase terminou. A maturidade pode ser o período mais livre da sua existência, se você permitir. Livre das expectativas que o moldaram por décadas. Livre da necessidade de agradar a todos. Livre para finalmente ser honesto consigo mesmo sobre o que quer e o que não está mais disposto a aceitar. Essa liberdade não é fácil de alcançar, mas é possível. Ela começa com a decisão de que você vale a pena, que sua vida é valiosa, que seu tempo é limitado e precioso e que você tem o direito de gastá-lo da maneira que parecer certa para você, não da maneira que for conveniente para os outros. Imagine que daqui a alguns anos você olha para trás, para este momento. Você quer ver que continuou como antes? Sempre esperando que algo mude, enquanto se sente cada vez menor? Ou quer ver que teve coragem de seguir um caminho diferente, que escolheu sua dignidade, que reconquistou sua vida? A verdade é que ninguém vai lhe presentear com essa mudança. Ninguém virá até você e dirá: agora, você pode pensar em si mesmo. Você precisa dar essa permissão a si mesmo. Você precisa ser o primeiro a reconhecer seu próprio valor e agir de acordo. Uma vida vivida em seus próprios termos, com dignidade e paz interior, não é um sonho egoísta. É um objetivo alcançável. Requer coragem, honestidade e disposição para se libertar do que não serve mais. Mas é possível e começa com o primeiro passo, a decisão de dizer: eu sou importante. Minha vida conta, não vou mais mendigar atenção. Se você leu até aqui, sinto que algo em você ressoa com essas palavras. Talvez você se reconheça, talvez sinta a dor, mas também a esperança silenciosa de que a mudança é possível. Convido você a compartilhar sua história nos comentários. Como você lida com essa situação? O que ajudou você a encontrar seu caminho? Suas palavras podem dar força a outra pessoa que está exatamente na mesma escuridão. Se esses pensamentos significaram algo para você, se você sente que aqui foram ditas verdades que raramente são faladas, então siga este canal. Aqui continuaremos falando sobre esses temas, sobre a segunda metade da vida, sobre dignidade, sobre a arte de, apesar de tudo, chegar a si mesmo. Você não está sozinho nesse caminho. Vamos seguir juntos.